Oi, gente, beleza? Vou meter bronca aqui numa parte linda dos vetores, chamada de versores. Tô falando certo, viu? Versores com S. Ah, Ronaldo, então isso quer dizer que um versor, com S, né? Um versor é um vetor? É, com certeza. Mas nem todo vetor é um versor. Cuidado com isso. Como assim? Eu explico você melhor. Imagine que esse lápis aqui, ó, esse lápis aqui, ele representa um vetor, né? A gente sabe que todo vetor, né, o seu conceito geométrico, ele tem módulo, direção e sentido. O vetor ele é um conjunto de três informações, três características. Módulo, que é o valor dele, é o tamanho dele, que é um número associado a uma unidade, tá? Depende da grandeza que você está considerando. Tem direção, que tem a ver com a direção da reta que contém esse vetor. Lembrando que a direção pode ser vertical, né? Horizontal ou inclinada, quando eu estou num plano. Estamos estudando vetores no plano, tá certo? Tem um sentido, que é para onde a pontinha do vetor aponta, né? Para onde aponta é o sentido. Por exemplo, aqui é sentido para cima, aqui é sentido para baixo, e aí vai, tá bom? Pronto, então eu estou te falando que todo versor ele é um vetor, mas o versor ele é um vetor especial, é um vetor unitário, ou seja, é um vetor que tem módulo 1. Então, se esse vetor aqui tiver módulo 1, aí você fala o quê? Qual é a unidade? Depende da grandeza vetorial que a gente está considerando. Por exemplo, se for um vetor velocidade, o versor vai ser um vetor que tem módulo 1 metro por segundo. Se for um vetor de natureza de aceleração, o versor vai ser um vetor que tem módulo 1, uma unidade de aceleração, que no caso, se baseando pelo SI, seria 1 metro por segundo ao quadrado. Entendeu? Aí vai. Mas, em geral, o versor ele é um vetor que tem módulo 1. Ele é um vetor unitário, ou seja, se esse vetor aqui tiver módulo 1 unidade, 1, ele é chamado de versor. Entendeu? Por exemplo, esse cara aqui, vamos supor que ele seja também um vetor. Uma perguntinha para vocês. Supondo que esse vetor aqui tem módulo 1, ele é um versor? É. Eu posso dizer que esse vetor aqui, ele é um versor? Não. Ele é maior do que esse branquinho, né? Esse vetor aqui é maior, então ele tem módulo maior que 1. Então ele é um vetor? É, estou supondo que é. Mas não é um versor, porque ele não tem módulo 1, ele tem módulo maior do que 1. Então não é um versor, ele é um vetor que não é um versor. Entenderam? Outro exemplo. Se eu pegar esse lápis daqui, ó, veja, comparando com esse lápis branco daqui, esse lapisinho aqui, ele representa um vetor. Representa, ele tem módulo, direção e sentido. Mas o módulo dele, o tamanho dele, não é menor do que 1? É. Então, esse cara daqui, ele pode ser um versor? Não, não pode ser um versor. Ele tem módulo menor do que 1. Um vetor só é considerado um versor quando ele tem módulo 1, que eu estou supondo que é esse daqui. Entenderam? Essa é a base conceitual que você precisa ter para entender o que é um versor. Versor, ele é um vetor unitário, é um vetor que tem módulo 1. Todo vetor que tiver um módulo maior que 1 ou menor do que 1, ele é um vetor, mas não é um versor, entendeu? Os versores são muito importantes, principalmente quando a gente vai estudar lá na faculdade, a parte de eletromagnetismo, né, a parte da mecânica, quando você vai estudar física vetorial. Se você entende o que é um versor e como trabalhar com ele, facilita tudo, tá bom? Eu vou te dar alguns exemplos, tá? De como a gente pode trabalhar com versores. Basicamente, a gente vai trabalhar com vetores no plano, aqui no plano, não é no espaço, não é no aspecto tridimensional, vou trabalhar com versores bidimensionalmente, tá? Bidimensional no plano. Então, eu vou trabalhar basicamente com dois versores, tá bom? Um é o versor que está para cá, ó, que está para a sua direita aí, né? É o versor I, vou chamar assim versor I, ele tem um chapeuzinho em cima dele, eu vou explicar isso já já. E vou trabalhar também com o versor J, o vetor que vale uma unidade, seu módulo, porque é um versor, só que ele aponta para cima, tá bom? Esses são meus versores de base, tá certo? É o versor I e o versor J. Ronaldo, explica melhor? Explico. Deixa eu projetar aqui a tela. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Projetar aqui a tela. Apresentar a tela. Vai apresentar aí, tá certo para vocês? Pronto, acho que vai ficar filé agora. Deixa eu botar aqui onde eu quero. Vai entrar aqui. Agora acho que vai dar certo. Deixa eu apertar. Opa, agora vai ficar massa. Deixa eu ver aqui. Acho que eu estou me acostumando agora. Vai ficar massa. Presta atenção para você entender bem direitinho. Ó. Pronto, vamos estudar versor. Pela minha explicação, o que é o versor? Versor é um vetor de módulo 1.
Você pode chamar módulo de magnitude ou de intensidade. Todo vetor de magnitude 1, intensidade 1, ou módulo 1, valor 1, tamanho 1, é um versor, entendeu? Vamos me basear por esses versores que estão aí, ó. O versor I e o versor J. Note que o versor eu vou representar com um chapeuzinho, não acento circunflexo, né, em cima da letra. Quando você vir esse chapeuzinho em cima do I, você não vai ler I, você vai ler versor I, tá bom? É um vetor que aponta para a direita, tá certo? Em direção horizontal e tem módulo 1, que é um versor. Agora o versor J, tem um chapeuzinho em cima, né? Versor J, ele aponta para cima, tem módulo 1, porque é um versor, e tem direção vertical, tá bom? E sentido para cima. Pronto, vamos basear por eles. Vou te dar aqui exemplos bem rápidos que vocês vão entender tudo. Por exemplo, vamos supor, eu quero que você desenhe o vetor 2, o vetor 7i. Então, vou botar aqui, por exemplo, 7i. Eu espero que não seja esse que eu tenha botado na atividade, né, para vocês, né, que são meus alunos agora, que estão estudando comigo, né? Então, para não ter dúvida, deixa eu mudar esse exemplo, porque agora eu não estou lembrando qual foi que eu botei. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu apagar, para não ficar igual o exemplo que eu coloquei para vocês, tá bom? Vamos voltar para cá. Estou me acostumando com essa tecnologia aqui, tá certo? Mas rapidinho. Pronto, vamos voltar para cá. Vamos supor que eu tenho o vetor 5i. Vamos botar aqui. Um vetor, sei lá, vou chamar de V, e ele vale 5i. Pronto. Como seria o desenho desse vetor V? É muito fácil. Se ele é 5i, é porque ele tem a ver com o versor I. Ele vai ser 5 vezes maior que o versor I. Note que o versor I está aí, né? É esse versor aqui, ó, horizontal, sentido para a direita, e esse vetor V ele vai ser 5 vezes maior do que o versor I. Então ele vai ser assim, o desenho do lado aqui, ó. Vamos supor que aqui caiba um 5i. Pronto. Esse é o nosso versor V, que é a mesma coisa que 5i. Não é fácil, você desenha baseado no nosso versor I. Se ele é 5i, ele vai ser 5 vezes maior e aponta no mesmo sentido de I. Muito fácil. Se eu for colocar aqui do lado as características desse vetor V, que são as características? Módulo, direção e sentido. Vou botar aqui, ó, módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho dele. Quanto ele vale? Ele vale 5. Ele é 5 vezes maior que o I. O versor I tem módulo 1, então seria 5 vezes 1, 5. Entendeu a ideia? Então ele tem tamanho 5. Ô, Ronaldo, qual é a unidade? Não sei qual é a unidade, porque ele não diz qual é a natureza do vetor V. Se ele tivesse falado que a natureza do vetor V foi um vetor velocidade, aí a unidade seria aí no módulo, né, 5 metros por segundo, já é? Como ele não está falando nada, eu vou deixar módulo 5, que ele é 5 vezes I, e o versor I vale módulo 1, é um vetor unitário, 5 vezes 1, 5. Então, módulo 5, tá bom? Módulo é um valor positivo que tem a ver com a intensidade, o tamanho do vetor, tá bom? Por aí. Massa. E a direção? Bem, esse vetor V, ele tem a ver com o versor I, ele tem direção horizontal. Ele tem direção horizontal. Eu escrevo aqui. E o sentido, para onde ele aponta? Bem, você pode dizer para a direita, ou você pode se basear pela rosa dos ventos, tá bom? Que quando aponta para a direita, rosa dos ventos, também chamada de rosa dos rumos, a gente vê lá na geografia, tá? Mas é fácil. Quando aponta para a direita, em relação a você, para a sua direita, a gente chama de leste. Então, sentido para onde aponta? Leste. Pronto. Viram como é fácil? Agora vamos colocar um outro vetor aqui, outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um vetor P e ele valha, por exemplo, sei lá, menos 3J. Menos 3 versor J. Como seria o desenho dele? Muito fácil. Ele tem a ver com J. Se ele tem a ver com J, ele é um vetor vertical. Só que a questão é, se ele é vertical, ele vai apontar para cima ou para baixo? Porque toda direção, né, num plano, ela tem dois sentidos. Direção vertical aponta para cima ou para baixo. O J, observe aí que o versor J aqui, ó, ele aponta para cima. Beleza? Como tem esse sinal negativo, quer dizer que esse vetor P vai apontar no sentido oposto do versor J. O sentido oposto de para cima é para onde? E escutei sua voz, é para baixo. Então tá aqui o nosso vetor P. Olha aqui, ó. Ele vai ser 3 vezes maior do que o versor J, né? Porque ele é menos 3J, e ele aponta para baixo por causa do sinal negativo que está aqui. Tá bom? Espero estar sendo claro. Esse aqui é o nosso vetor P. Ele é a mesma coisa que menos 3J. Menos 3 versor J. Essa é a notação vetorial dele, tá bom? Vamos para as características do vetor P. Pedir as características é pedir as informações do vetor, que são módulo, direção e sentido. Então, bota aqui. Módulo, direção e sentido.
Qual o módulo dele? Qual o valor dele? O valor dele, 3 unidades. Você não bota o sinal negativo. O módulo é o valor absoluto, é o valor positivo do vetor, tá? Ele tem tamanho 3. Esse menos é para dizer que ele aponta para baixo. Só isso. Menos associado ao J quer dizer que aponta para baixo. Menos associado ao versor I quer dizer que ele aponta para a sua esquerda. Entenderam agora? Mas o módulo é positivo. Então, o módulo dele, 3 unidades. Tá bom? Fácil, né? 3J, o J vale 1, versor J, módulo 1. 3J, 3 vezes 1, 3. Então, módulo 3. Direção aí, para o vetor P, qual é a direção? É a direção do versor J, vertical. Então, eu boto vertical. E o sentido para onde aponta, ele está apontando para baixo. Eu posso escrever para baixo. Ou posso me basear na rosa dos ventos. Na rosa dos ventos, né, quando você vir apontando para baixo, é o sentido, qual é? Isso, escutei sua voz. É o sentido sul. Para cima é norte, para baixo é sul. Então aqui, ó, sul. Pronto, entendeu o assunto aí? Versor é muito legal. Todo vetor pode ser escrito em função dos versores. Todo ele. É como se os versores fossem os átomos e os outros vetores, né, eles fossem moléculas formadas por versores. Sacou a minha viagem aí? Pronto, vamos fazer mais um último exemplo para finalizar? Ó, eu tenho aqui um vetor, por exemplo, vetor W, e ele vale, por exemplo, 3i mais 4j. Tá bom? 3 vezes o versor I mais 4 vezes o vetor J. Como é que eu faço para desenhar esse vetor W? Aí eu faço assim. Primeiro eu desenho o vetor 3i, ele tem a ver com I, como é 3i, ele aponta para a direita, ó, olha aqui. Esse aqui é o nosso querido 3i, mas vou desenhar agora o vetor 4j. O vetor 4j tem a ver com o versor j, nosso vetor j, veja na figura, ele é vertical, como é 4j, vai ser 4 vezes j para cima, né? Não tem sinal negativo aqui. Se tivesse, seria para baixo, eu desenharia para baixo, como eu expliquei no exemplo anterior. Mas como aqui é positivo, vou desenhá-lo para cima. Eu boto mais e desenho o vetor para cima, tá bom? 4 vezes o j, aqui. Pronto. Vamos pensar. O vetor 3i, ele aponta para a sua direita, então ele é um vetor leste. Olha que lindo. Baseado na rosa dos ventos. Interação com a geografia, que é linda. E o vetor 4j é o vetor que aponta para cima. Então ele seria um vetor tipo norte. Olha como é fácil. Então, se eu junto norte mais leste, observa a figura aí, vai dar o quê? Nordeste. E nordeste, baseado na rosa dos ventos, é mais ou menos assim, ó. Isso aqui é nordeste, norte com leste, entendeu? Esse vetor é o resultado da soma do 3i mais o 4j, que é o próprio vetor W. Esse é o próprio vetor W. Fácil? Só que eu quero saber o módulo dele, o tamanho dele, ó, o tamanho dele. Então eu faço o quê? Desenho aqui um triângulo retângulo. Como é fácil, gente. E vou achar a hipotenusa. A hipotenusa é o módulo do vetor W, tá bom? Espero estar sendo claro. O cateto vertical tem a ver com o vetor vertical, que tem módulo 4, e o cateto horizontal tem a ver com o vetor horizontal, dessa soma aí do W, que tem a ver com o vetor leste, que é o 3i, tem módulo 3, né? 3i, módulo 3. Pronto. Aí você aplica aí o teorema de Pitágoras e vai achar o valor da hipotenusa, que é o módulo do vetor W, que a gente quer achar. Quando você fizer o teorema de Pitágoras, né, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, faça com calma, aí você vai achar que o módulo do vetor W é 5. Note que para módulo eu não boto setinha em cima da letra W, né? É para dizer que é módulo do vetor W. O módulo, o valor é 5. Pronto, é assim que faz. Então, as características do vetor W, né, são 3, módulo, direção e sentido. Todo vetor tem 3 informações, 3 características. O módulo dele vai ser 5, que a gente fez por Pitágoras, né? Com calma, faça aí com calma. A direção dele é inclinada, também chamada de oblíqua. Vou botar aqui oblíqua. E o sentido a gente pode botar tipo Nordeste, né? Baseado na rosa dos ventos. Sentido, eu posso botar aqui pequenininho, ó. Nordeste. Pronto, entendeu agora? Então, todo vetor que é horizontal tem a ver com o versor I, ele se relaciona com o versor I, ou para a direita ou para a esquerda, depende do sinal, se é mais ou menos. Todo vetor que é vertical, no caso do nosso vetor P, né, se relaciona com o versor J, que pode ser ou para cima ou para baixo, entendeu? É só isso. E todo vetor que tem a soma aqui, ó, 3i mais o J, tem a ver com o versor I e com o versor J, ele vai ser um vetor inclinado, oblíquo, entendeu? Então, todo versor horizontal se relaciona com o versor I, todo vetor vertical se relaciona com o versor J, e todo vetor inclinado é uma soma do versor I
com o versor J, tá bom? Pode ser 3i, 4j, sei lá, 2i menos 5j. Teve os 2i e j, eu já sei que no plano ele é um vetor inclinado, tá bom? Eu espero ter sido claro. Muito obrigado pela sua atenção. Sempre é bom estudar, sempre vale a pena. A física é linda, né, pessoal? Entendendo melhor ainda. Valeu, até a próxima. Bons estudos. Tchau. Espero te ajudar.